Os dois últimos são variantes do mesmo tipo. Leonardo transformou o comedor de gafanhotos da Bíblia, disse Mutter, 1909, abre aspas, num Baco, ou melhor, num jovem Apolo, que, com um sorriso misterioso nos lábios e com suas pernas macias cruzadas, fita-nos com olhos que nos perturbam os sentidos, fecha aspas. Esses quadros transmitem um misticismo cujo segredo ninguém ousa desvendar. O máximo que poderíamos tentar seria determinar a sua relação com as criações anteriores de Leonardo. As figuras ainda são andróginas, mas não mais no sentido da fantasia do abutre. São jovens, lindos, de uma delicadeza feminina e de formas afeminadas. Já não abaixam os olhos, mas contemplam-nos com uma expressão de misterioso triunfo, como se conhecessem uma grande felicidade, cujo segredo devessem calar. O sorriso fascinante e familiar leva-nos a crer tratar-se de um segredo de amor. É possível que nestas figuras Leonardo tenha negado a infelicidade de sua vida erótica e que tenha triunfado sobre ela em sua arte, proclamando os desejos do menino apaixonado pela sua mãe, com um sentimento de realização dessa união bem-aventurada das naturezas masculinas e femininas. Subtítulo 5. Entre as anotações feitas por Leonardo em seu diário, existe uma que chama a atenção do leitor pela importância do seu significado e também por um pequeno erro na sua redação. Ele escreveu em julho de 1504, abre aspas, ad 9 de Luglio 1504, mercoledì aure mori ser Piero da Vinci, notaio ao Palazzo del Potestà, mio padre aure 7. Era de età da anni 80, lascio 10 figlioli maschi e 2 femmine, fecha aspas. Como vemos, a nota refere-se à morte do pai de Leonardo. O pequeno erro de redação consiste na repetição da hora do dia, abre aspas, aure 7, fecha aspas, abre colchetes, às 7 horas, fecha colchetes, que é dada 2 vezes, deixando a impressão de que Leonardo, ao chegar ao fim da frase, esqueceu já ter mencionado isto no início. É apenas um pequeno detalhe e ninguém, a não ser um psicanalista, lhe daria maior importância, nem ele próprio talvez o notasse, e se alguém lhe chamasse atenção, poderia alegar ser coisa que acontece a qualquer um num momento de distração ou
de grande emoção e que isto nada significa. O psicanalista pensa de maneira diferente. Para ele, não há detalhe, por mais insignificante que pareça, que não possa revelar um processo mental oculto. O analista conhece há muito tempo a importância de tais casos de esquecimento ou de repetição e sabe que é justamente essa distração que permite a libertação de impulsos reprimidos. Nós diríamos que esta nota, como as contas referentes ao enterro de Caterina e as despesas de seus alunos, representam casos em que Leonardo não conseguiu suprimir o seu afeto, de onde alguma coisa há muito reprimida encontrou uma forma distorcida de expressão. Até mesmo a forma é semelhante. Encontramos a mesma precisão pedante e a mesma importância dada aos números. Casos de repetição desta natureza são por nós chamados de perversão. É um meio excelente para revelar a nuance afetiva. Faz-nos lembrar, por exemplo, a palavra de São Pedro no Paraíso de Dante contra o seu indigno representante na terra. Quegli si usurpa in terra il luogo mio, Cevaca nella presenza del figliuol di Dio, fatto as del cemitério mio cloaca. Se não existisse uma inibição afetiva em Leonardo, a anotação feita em seu diário teria sido redigida, mais ou menos assim, abre aspas. Hoje, às 7 horas, meu pai morreu. Travessão. Ser Piero da Vinci, meu pobre pai. Fecha aspas, porém o deslocamento da perseveração para um detalhe tão indiferente no relato de sua morte, a hora em que ele faleceu, esvazia a anotação de qualquer emoção e deixa transparecer a existência de algumas coisas que se deseja ocultar ou suprimir. Ser Piero da Vinci, tabelião e descendente de tabeliães, era homem dotado de grande energia e que veio a tornar-se próspero e estimado. Casou-se 4 vezes. Suas 2 primeiras mulheres morreram sem lhe deixar filhos, e foi somente a sua terceira mulher que o presenteou com seu primeiro filho legítimo em 1476, época em que Leonardo já atingira a idade de 24 anos e de há muito deixara a casa do pai para viver no estúdio de seu mestre Verrocchio, com a 4ª e última mulher com quem se casou já na casa dos 50, teve mais 9 filhos e 2 filhas. É fora de dúvida que seu pai exerceu
Também influência importante no desenvolvimento psicossexual de Leonardo, não somente de modo negativo por sua ausência durante sua primeira infância, mas também de modo direto por sua presença no período posterior da infância de Leonardo. Quem deseja a própria mãe na infância não poderá evitar o desejo de substituir o pai e de identificar-se com ele na imaginação, e depois constituir como tarefa de sua vida obter ascendência sobre ele. Quando Leonardo foi recebido em casa de seu avô, antes de ter completado 5 anos, sua jovem madrasta Albiera terá certamente substituído sua mãe em sua afeição, e ele terá sentido o que pode ser chamado de relações normais de rivalidade com seu pai. Como sabemos, uma decisão no sentido da homossexualidade somente se concretiza nos anos da puberdade. Quando esta decisão ocorreu no caso de Leonardo, sua identificação com o pai perdeu toda a significação para sua vida sexual, mas manteve-se presente em outras esferas de atividade não erótica. Sabemos que gostava de luxo e de roupagens finas e que possuía criados e cavalos, embora, segundo Vasari, abre aspas, pouco possuísse e pouco produzisse. A responsabilidade por estes gozos não deve ser atribuída somente à sua sensibilidade ao belo. Reconhecemos nele também uma compulsão a copiar e ultrapassar seu pai. Seu pai fora um grande cavalheiro para a pobre camponesa, e seu filho, por isso, nunca deixou de sentir o desejo de representar também o grande cavalheiro, travessão, o impulso de Tuolti-Hirode, e mostrar a seu pai o que vinha a ser um verdadeiro gentil homem. Não há dúvida de que o artista criador se considera como pai de sua obra. Para Leonardo, o reflexo de sua identificação com o pai foi prejudicial para sua pintura. Criava a obra de arte e depois dela se desinteressava, do mesmo modo que seu pai se desinteressara por ele. O cuidado que seu pai demonstrou mais tarde em nada conseguiu alterar esta compulsão, porque a compulsão derivada das impressões dos primeiros anos de infância e o que foi reprimido e se tornou inconsciente não pode ser corrigido pelas experiências futuras. Na época da Renascença e também muito depois, todo artista dependia de algum nobre de alta linhagem, um benfeitor e patrono que lhe dava encomendas e de cujas mãos dependia a sua fortuna. Leonardo encontrou seu patrono em Ludovico Sforza, chamado Segundo Moro, um homem ambicioso e amante do esplendor, diplomata astuto,
adulto, porém de caráter inconsciente e em quem não se podia confiar. Na sua corte, em Milão, Leonardo passou o período mais brilhante de sua vida a seu serviço. Seu poder criador atingiu o mais alto grau de realização, como o atestam a Última Ceia e a estátua equestre de Francesco Sforza. Ele deixou Milão antes da desgraça de Ludovico Sforza, que morreu prisioneiro numa fortaleza na França. Quando teve a notícia do destino de seu patrono, Leonardo escreveu em seu diário, abre aspas, o duque perdeu seu ducado, sua propriedade e sua liberdade e nunca terminou nenhuma das obras que empreendeu, fecha aspas. É interessante e, sobretudo, significativo que ele fizesse ao seu patrão a mesma acusação que a posterioridade lhe viria fazer. Era como se quisesse fazer de alguém que pertencesse à categoria paternal responsável por ter deixado suas obras inacabadas. Na verdade, não errou no que afirmou acerca do duque. Se sua imitação do pai o prejudicou como artista, sua rebeldia contra ele foi a determinante infantil do que foi talvez uma realização igualmente sublime no campo da pesquisa científica, segundo a comparação admirável de Merezkovsky, 1903. Era como um homem que despertara cedo demais, na escuridão, enquanto os outros ainda dormiam. Ele teve a coragem de fazer a declaração que contém a justificação de toda pesquisa independente, abre aspas, aquele que apela para a autoridade quando existe diferença de opinião, está fazendo mais uso da memória do que da razão. Fecha aspas. Foi assim que se tornou o primeiro cientista natural moderno e uma abundância de descobertas e de ideias sugestivas recompensaram sua coragem de ter sido o primeiro homem desde o tempo dos gregos a indagar os segredos da natureza, baseando-se unicamente na observação e em seu próprio julgamento. Mas quando ensinava que a autoridade deveria ser desprezada e que a imitação dos antigos deveria ser repudiada, e ao afirmar constantemente que o estudo da natureza era a fonte de toda a verdade, não fazia senão repetir, na mais alta sublimação, que o homem pode atingir, o ponto de vista resoluto que já se impusera ao menino quando fitava atônito o mundo em redor. Se transformarmos novamente a abstração científica em experiência individual concreta, veremos que os antigos e a autoridade correspondem simplesmente a seu pai, e a natureza vem a ser novamente a mãe gentil e carinhosa que o amamentou.
Na maioria dos seres humanos, travessão, tanto hoje como nos tempos primitivos, travessão. A necessidade de se apoiar numa autoridade de qualquer espécie é tão imperativa que o seu mundo se desmorona se essa autoridade é ameaçada. No entanto, Leonardo pôde dispensar esse apoio. Não teria podido fazê-lo se, nos primeiros anos de sua vida, não tivesse aprendido a viver sem o pai. Sua ulterior investigação científica, caracterizada por sua ousadia e independência, pressupõe a existência de pesquisas sexuais infantis, não inibidas pelo pai, e representa uma prolongação das mesmas com a exclusão do elemento sexual. Quando alguém, como aconteceu com Leonardo, escapa à intimidação pelo pai durante a primeira infância e rompe as amarras da autoridade em suas pesquisas, muito nos admiraríamos se continuasse sendo um crente incapaz de se desfazer dos dogmas religiosos. A psicanálise tornou conhecida a íntima conexão existente entre o complexo do pai e a crença em Deus. Fez-nos ver que um Deus pessoal nada mais é psicologicamente do que uma exaltação do Pai. E diariamente podemos observar jovens que abandonam suas crenças religiosas logo que a autoridade paterna se desmorona. Verificamos assim que as raízes da necessidade de religião se encontram no complexo parental. O Deus Todo-Poderoso e Justo e a natureza bondosa aparecem-nos como magnas sublimações do pai e da mãe, ou melhor, como reminiscência e restaurações das ideias infantis sobre os mesmos. Biologicamente falando, o sentimento religioso origina-se na longa dependência e necessidade de ajuda da criança, e mais tarde, quando percebe como é realmente frágil e desprotegida diante das grandes forças da vida, volta a sentir-se como na infância e procura então negar a sua própria dependência por meio de uma regressiva renovação das forças que a protegiam na infância. A proteção contra doenças neuróticas que a religião concede a seus crentes é facilmente explicável. Ela afasta o complexo paternal do qual depende o sentimento de culpa, quer no indivíduo, quer na totalidade da raça humana, resolvendo-o para ele, enquanto o incrédulo tem de resolver sozinho seu problema. O caso de Leonardo não parece desmentir este ponto de vista relativo à religião. Enquanto vivo, foram-lhe feitas acusações de heresia e de
apostasia contra o cristianismo, abre parênteses, o que na época significava a mesma coisa, fecha parênteses, que foram claramente descritas na primeira biografia que Vasari, 1550, escreveu sobre ele, abre parênteses, Montes, 1889, fecha parênteses. Na segunda edição, 1568, de sua Vitae, Vasari suprimiu estas observações, devido à susceptibilidade enorme de sua época no tocante a questões religiosas. Bem, podemos compreender porque Leonardo, até mesmo em seus cadernos, evitou qualquer comentário direto à sua posição face ao cristianismo. Em suas pesquisas, jamais se deixou induzir em erro por influência dos relatos sobre a criação contidos nas Sagradas Escrituras. Pôs em dúvida, por exemplo, a possibilidade de um dilúvio universal e, em geologia, fez cálculos em termos de centenas de milhares de anos, sem hesitação maior do que a dos homens dos tempos modernos. Entre as suas profecias existem algumas que certamente teriam ofendido a sensibilidade de um crente cristão. Assim, por exemplo, em, abre aspas, sobre o hábito de rezar defronte às imagens de santos, fecha aspas, os homens falarão com homens que nada percebem, que têm os olhos abertos, mas que nada veem, falarão com eles e não terão resposta. Implorarão as graças daqueles que têm orelhas, mas nada ouvem. Acenderão luzes para quem é cego. Abre parênteses, segundo Reserfeld, 1906, fecha parênteses. Ou então, sobre o luto na Sexta-feira Santa. Em toda a Europa, inumeráveis povos chorarão a morte de um único homem que morreu no Oriente. Sobre a arte de Leonardo, já foi dito que ele despiu as sagradas figuras de todos os vestígios de sua ligação com a Igreja, tornando-as humanas, para nelas representar grandes e belas emoções humanas. Mutter o elogia por libertar-se do ambiente de decadência que prevalecia na época e por restituir ao homem o seu direito à sensualidade e à alegria de viver. Nas anotações que nos mostram Leonardo entregue à sondagem dos grandes mistérios da natureza, há um número enorme de passagens onde ele manifesta a sua admiração pelo Criador. Última causa de todos esses nobres segredos, mas nada existe que possa indicar
que desejou manter relações pessoais com esse divino poder. As reflexões que encerram a profunda sabedoria dos últimos anos de sua vida exalam a conformação do homem que se entrega ao. Aí nesse espaço tem caracteres irreconhecíveis, são quadrados um ao lado do outro. Acredito que, como é uma versão digital que eu tenho, ele não conseguiu reconhecer o que estava escrito e substituiu por esses quadrados. Prosseguindo. As leis da natureza e que nenhuma misericórdia espera da bondade ou da graça de Deus. Parece não haver dúvida de que Leonardo superou tanto a religião dogmática quanto a pessoal e que afastou-se muito da concepção cristã do mundo através do seu trabalho de pesquisa. As descobertas anteriormente mencionadas que fizemos sobre o desenvolvimento da vida mental infantil levam-nos a crer que no caso de Leonardo também as suas primeiras pesquisas na infância se orientaram para os problemas da sexualidade. Ele próprio se denuncia sob disfarce transparente ao relacionar sua ânsia de pesquisa à fantasia do abutre e ao destacar o problema do voo das aves como assunto para o qual se sentia fatalmente impelido por uma série de circunstâncias. Um trecho sobremodo obscuro de suas anotações referentes ao voo das aves e que se assemelha a uma profecia demonstra muito bem o grau de interesse afetivo que o fazia fixar-se na ideia de poder um dia imitar ele próprio esse voo. Abre aspas, o grande pássaro alcançará o seu primeiro voo partindo do dorso de seu grande cisne. Fará o mundo ficar maravilhado, será por todos descrito e será a glória eterna do ninho onde nasceu. Fecha aspas. Provavelmente esperava que ele próprio chegaria a voar um dia e conhecemos pelos sonhos realizadores de desejos que felicidade se aguarda da realização dessa esperança. Mas por que será que tantas pessoas sonham sentindo-se capazes de voar? A resposta que nos dá a psicanálise é que voar ou ser um pássaro é somente um disfarce para outro desejo e que mais de uma conexão, seja por meio de palavras ou de coisas, leva-nos a reconhecer esse desejo. Quando consideramos que as crianças perguntadoras dizemos que os bebês são trazidos por um grande pássaro, tal como a cegonha, quando nos lembramos de que os antigos povos representavam o falo como possuindo asas, que a expressão mais comum em alemão para a atividade sexual masculina é Vogel, abrir colchetes, passarear. Vogel é a palavra alemã para pássaro,
que o órgão masculino é chamado de l'uccello ou lucelo, ou seja, o pássaro. Fecha parênteses. Em italiano, vemos que todos esses dados constituem apenas uma pequena fração de um conjunto de ideias correlatadas que nos mostram que nos sonhos o desejo de voar representa verdadeiramente a ânsia de ser capaz de realizar o ato sexual.